Triora é mais do que uma vila medieval perdida no tempo. É um cemitério de segredos sombrios. No coração de uma floresta esquecida, um casarão em ruínas guarda o legado de uma bruxa queimada viva, sua ira perpetuada em cada trovão que rasga o céu e em cada desaparecimento inexplicável. Dizem que ninguém que cruzou o portão enferrujado daquele lugar voltou para contar a história e que a criatura que a bruxa criou ainda patrulha a escuridão, obedecendo aos seus comandos. Você teria coragem de entrar onde o mal nunca descansou? O casarão da bruxa de Triora. A vila medieval de Triora, na Toscana, carrega histórias sombrias como cicatrizes em sua história. Durante a Idade Média, no auge da paranoia religiosa, uma mulher foi acusada de bruxaria e queimada viva. Seu nome perdeu-se nas areias do tempo, mas seu espírito vingativo jamais abandonou aquele lugar. Após sua morte, um casarão isolado no meio da floresta tornou-se o epicentro de sua ira. As pessoas da vila o chamavam de Casarão da Maldição. Era uma construção imponente, com janelas que pareciam olhos vigilantes e portas que rangiam como gritos de almas perdidas. Com o tempo, histórias horríveis começaram a circular. Desaparecimentos se tornaram frequentes entre aqueles que ousavam atravessar a floresta, e rumores surgiram de que a bruxa amaldiçoada transformara um homem em lobisomem, uma fera devoradora de carne, para proteger sua morada. Na escuridão das noites chuvosas, os trovões ecoavam como gritos, e flashes de luz iluminavam brevemente a silhueta do casarão, uma visão que fazia até os mais corajosos recuarem. O vento sibilava entre as árvores, como se sussurrasse advertências aos desavisados. Animais mortos frequentemente apareciam na estrada próxima, mutilados de forma grotesca, reforçando os temores de que algo maligno caçava naquelas terras. Apesar disso, a curiosidade humana nunca cessa, mesmo diante do medo. A escolha fatal. Giovanni, um jovem aventureiro, chegou à vila com o objetivo de documentar histórias de terror para um livro. Ignorando os avisos dos moradores, ele insistiu em visitar o casarão. Com um sorriso cético, dizia que o lugar era apenas uma relíquia abandonada, uma construção antiga que havia sido alvo de superstição. Na noite em que partiu, uma tempestade se formava no horizonte. O céu negro parecia pesar sobre os ombros de Giovanni, enquanto ele caminhava pela trilha que levava ao casarão. A floresta, envolta em sombras e sussurros, parecia viva, como se cada folha carregasse um olhar oculto, vigiando sua jornada. Quando ele finalmente avistou o casarão, um calafrio percorreu sua espinha. A construção parecia maior do que ele imaginava, com uma aura quase palpável de ameaça. A madeira escurecida e as paredes cobertas de musgo pareciam pulsar como se estivessem vivas. Ele hesitou por um momento, mas empurrado pela determinação e pela ignorância, cruzou o portão enferrujado. O cheiro de podridão invadiu suas narinas assim que ele pisou na varanda. Giovanni abriu a porta, que rangeu como um grito de dor, e entrou. Dentro do casarão, o interior estava mergulhado em escuridão, salvo por ocasionais raios que iluminavam brevemente o espaço. Paredes cobertas de símbolos estranhos e móveis empoeirados completavam o cenário macabro. No chão, marcas de garras rasgavam as tábuas de madeira, como se algo gigante tivesse arranhado o chão em fúria. Giovanni começou a explorar, com sua lanterna tremendo na mão. Ele encontrou um velho diário em uma sala com cheiro de mofo e velas derretidas. As páginas, escritas em uma caligrafia frenética, detalhavam rituais sombrios e maldições terríveis. Uma das entradas descrevia como a bruxa amaldiçoara o casarão e transformara um homem em lobisomem, forçando-o a caçar em seu nome. Um rugido gutural interrompeu sua leitura. A fera. Os pelos de sua nuca se arrepiaram, enquanto o som ecoava pelas paredes. De repente, passos pesados e arrastados reverberaram pelo casarão. Giovanni apagou a lanterna e prendeu a respiração. O barulho parou, mas ele sentia que não estava mais sozinho.
uma figura enorme surgiu na entrada da sala. Era o lobisomem. Seus olhos brilhavam com um vermelho sinistro, e a boca salivava enquanto ele farejava o ar. A criatura era uma mistura grotesca de homem e lobo, com músculos deformados e garras afiadas que podiam dilacerar carne e ossos. Giovanni correu, mas o lobisomem o perseguiu pelas escadas em espiral do casarão. Cada degrau que ele subia parecia mais alto que o anterior, como se o próprio casarão conspirasse contra ele. Ao chegar ao sótão, ele encontrou uma janela aberta e, sem pensar, pulou. O espírito da bruxa. Giovanni aterrissou no chão enlameado da floresta, com o impacto arrancando o ar de seus pulmões. Ele conseguiu se levantar e correu, mas a floresta parecia um labirinto sem saída. As árvores se fechavam ao seu redor e a tempestade tornava cada passo mais difícil. De repente, ele tropeçou e caiu de joelhos diante de uma figura encapuzada. Era ela, o espírito da bruxa. Seu rosto, parcialmente queimado e com os olhos brilhando como brasas, encarava-o com um ódio palpável. "Você ousa entrar no meu domínio?" Sua voz ecoou, misturando-se ao trovão. Giovanni tentou pedir perdão, mas suas palavras saíram como sussurros incoerentes. A bruxa levantou a mão, e Giovanni foi erguido no chão, como uma marionete invisível. O destino de Giovanni. A última coisa que Giovanni viu foi o lobisomem emergindo das sombras, obedecendo ao comando de sua mestra. A fera avançou, e a escuridão o envolveu. Os moradores de Triora nunca mais ouviram falar de Giovanni. Dias depois, alguns caçadores encontraram fragmentos de roupas ensanguentadas perto do casarão, mas nenhuma outra evidência foi descoberta. O casarão permanece lá, uma sombra permanente no coração da floresta. Tempestades ainda o envolvem, trovões ainda ecoam, e o vento ainda sussurra advertências para aqueles que ousam se aproximar. Mas de tempos em tempos, novos aventureiros desaparecem, atraídos pelas histórias e pela curiosidade. E Triora continua a carregar o fardo de sua história, lembrando que algumas portas não devem ser abertas, e que algumas almas nunca descansam. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever e deixar seu like. Para você é apenas um clique, mas para nós, é muito importante sua participação. Muito obrigado e até o próximo vídeo.